Eu nunca imaginei que um simples abraço pudesse carregar tanto peso, tanta história e tanta cura. Às vezes, o tempo cria muros tão altos entre as pessoas que a gente acredita que nunca mais vai conseguir atravessá-los. Mas o destino, de um jeito silencioso e inesperado, sempre encontra uma brecha. Naquela manhã, a casa estava mergulhada num silêncio incômodo. Era como se cada parede guardasse as palavras que nunca dissemos. Eu e meu pai vivíamos assim há anos, no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Desde que minha mãe se foi, tudo mudou. Ele se tornou um homem que falava pouco e sentia muito, e eu me transformei em alguém que evitava qualquer conversa longa para não reabrir feridas antigas. Lembro que acordei com o som da chuva batendo na janela. Era uma terça-feira fria. Fui até a cozinha preparar café e por um instante, achei que estava sozinha, até ouvir o som familiar da bengala dele no corredor. O mesmo som que por tanto tempo me causou irritação, agora me trouxe um estranho tipo de conforto. Ele entrou devagar, com o olhar distante e o corpo curvado pelo tempo. Bom dia, disse sem muita firmeza na voz. Bom dia, pai. E respondi sem erguer os olhos da xícara. O silêncio voltou, espesso como a névoa lá fora. Ele se aproximou da mesa e sentou-se à minha frente. Por um momento fiquei observando as mãos dele, grandes, marcadas com veias salientes. Mãos que trabalharam uma vida inteira para sustentar a família. Mãos que eu, por orgulho, não segurava havia anos. Faz tempo que você não toma café comigo. Ele comentou num tom que misturava tristeza e timidez. Assenti, tentando disfarçar o desconforto. Faz tempo mesmo. Ele mexeu o café com calma, observando o movimento da colher. A sua mãe dizia que o segredo da vida era tomar café devagar, para saborear cada gole. Aquela frase me atravessou. Fazia anos que ele não mencionava minha mãe. Foi como se o ar da cozinha ficasse mais denso, impregnado de lembranças. Ela dizia muita coisa. Respondi, olhando para a chuva. Ele suspirou, e por alguns segundos, o som da respiração dele se misturou ao barulho do vento lá fora. Às vezes, penso que se ela estivesse aqui, as coisas seriam diferentes entre nós. Demorei alguns segundos para responder. Talvez fossem. Mas ela não está. Ele assentiu com o olhar cansado. Eu sei. Houve um momento de silêncio profundo. O tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que se amam, mas não sabem mais como demonstrar. Quando me levantei para sair, ele chamou. Espera, disse com a voz quase um sussurro. Preciso te mostrar uma coisa. Seguiu pelo corredor estreito da casa. As paredes eram cobertas de retratos antigos, lembranças de tempos mais leves. Ele parou diante de um quadro em particular, uma foto de quando eu era criança com ele me segurando nos ombros. Eu devia ter uns 5 anos. Estávamos sorrindo. Foi o último dia em que sua mãe tirou uma foto nossa. Ele disse. Ela dizia que um dia essa imagem ia nos lembrar do que é o amor. Fiquei olhando a foto em silêncio. Eu lembrava vagamente daquele dia, o cheiro de bolo no forno, o som do riso dela ecoando pela casa, a sensação das mãos dele me segurando firme. Você tem razão, pai. E murmurei. A vida seria diferente se ela ainda estivesse aqui. Ele assentiu devagar. Talvez. Mas acho que a culpa não é dela. A culpa é nossa, por termos esquecido como amar depois que ela se foi. Aquela frase me desarmou. Foi como se o muro entre nós tivesse trincado pela primeira vez em anos. Fiquei sem saber o que dizer. Então, apenas respirei fundo e olhei para ele. Os olhos do meu pai estavam marejados. E pela primeira vez eu vi ali não um homem duro e distante, mas alguém que carregava o peso do arrependimento e a solidão de quem amou demais e perdeu. Quando ele deu um passo à frente por instinto, dei um também. E ali no meio do corredor aconteceu algo que eu não esperava. Ele hesitou por um instante, depois me abraçou. Um abraço simples, lento, cheio de anos acumulados de silêncio e dor. Senti o cheiro do casaco velho dele, o calor das mãos, o tremor leve dos dedos. E naquele instante todo o orgulho, toda a raiva, toda a distância se dissolveu. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo foi compreendido. Eu fechei os olhos e deixei que aquele momento me atravessasse completamente. Aquele abraço não era apenas um gesto, era um pedido de perdão, uma promessa silenciosa, um recomeço. Quando nos afastamos, percebi que ele sorria, um sorriso frágil, mas verdadeiro. Eu senti sua falta. Disse. As palavras saíram baixas, quase quebradas. Eu também, pai. E respondi com a voz embargada. A chuva lá fora havia parado. E pela primeira vez em muito tempo, o som que ecoava na casa não era o silêncio, mas a respiração tranquila de dois corações que enfim se reencontraram. Naquele dia, depois do abraço, a casa parecia diferente.
Não foi uma mudança visível, os móveis continuavam no mesmo lugar, o cheiro de café ainda pairava no ar. Mas havia algo novo no ar. Uma leveza estranha, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos e decidido recomeçar de outro jeito. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, observando o corredor. Engraçado, disse com a voz baixa. Esse corredor sempre me pareceu mais longo. Sorri de leve. Acho que quando a gente carrega a dor, tudo parece mais distante. Ele me olhou por um instante e assentiu. Pode ser. Nos dias seguintes começamos a falar mais. Não muito, nem sobre tudo, mas o suficiente para preencher os espaços vazios que antes pareciam impossíveis. Era como aprender uma língua esquecida, onde cada palavra exigia cuidado. Um sábado à tarde decidi fazer algo que não fazia há anos, cozinhar com ele. A cozinha sempre foi o território da minha mãe, e talvez por isso eu o evitasse tanto. Mas naquele dia parecia o momento certo. Quando entrei, ele já estava lá, mexendo em uma panela de ferro. O cheiro me levou direto à infância, arroz, alho e aquele tempero que só ele sabia fazer. O senhor ainda lembra como faz isso? Perguntei, tentando soar leve. Claro que lembro. Respondeu. O corpo esquece muita coisa, mas as mãos, elas têm memória. Observei o modo como ele mexia a colher, devagar, concentrado. Era quase poético. Cada movimento parecia carregado de lembranças. A sua mãe dizia que cozinhar era o jeito mais bonito de dizer eu te amo sem precisar falar nada. Ele comentou. Senti o coração apertar. E o senhor ainda cozinha para ela, não é? Ele sorriu. Todos os domingos. Mesmo que ela não esteja mais aqui, o cheiro ainda me faz sentir perto dela. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o som dos talheres e da panela preenchendo o ambiente. Era curioso como o silêncio agora não doía. Ele apenas existia. Quando o arroz ficou pronto, sentamos para comer juntos. E pela primeira vez em muitos anos, almoçamos sem que o silêncio fosse uma barreira. Entre uma garfada e outra, ele perguntou. Você lembra da viagem que fizemos para a praia quando era pequena? Lembro. Respondi rindo. Lembro que o senhor esqueceu a barraca no carro e a gente dormiu no banco do estacionamento. Ele gargalhou, e o som foi tão inesperado que me peguei sorrindo junto. E você passou a noite dizendo que o barulho das ondas parecia música. Eu era criança, pai. E era feliz. Ele completou olhando para mim. A gente era. Aquela frase ecoou dentro de mim. Sim, éramos felizes, mas deixamos que o tempo apagasse isso. Talvez por medo, talvez por orgulho. Depois do almoço, ele levantou com dificuldade e foi até a janela. O tempo é engraçado, sabe? Disse. Quando a gente é jovem, quer correr. Depois, só quer que ele pare. O senhor ainda pensa muito no passado? Perguntei. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. E penso. Mas agora fez uma pausa. Agora penso mais no que ainda dá tempo de consertar. Senti um nó na garganta. Aquela era a primeira vez que ele admitia, mesmo sem dizer diretamente que havia errado. E o mais impressionante era que eu já não sentia raiva. Só compaixão. No fim da tarde, o céu ficou alaranjado e fomos para a varanda. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de terra molhada. Ele se sentou na cadeira de balanço e começou a falar sobre coisas simples, o vizinho novo, o cachorro da rua, o estado do jardim. E de repente, entre um assunto e outro, soltou. Eu devia ter te escutado mais, sabe? Quando você dizia que só queria que eu te ouvisse. Fiquei sem palavras. Ele nunca havia reconhecido isso antes. Pai, comecei, mas ele ergueu a mão, interrompendo. Eu sei. O silêncio também foi culpa minha. Achei que estava te protegendo quando na verdade te afastava. Olhei para ele e percebi algo nos olhos dele, um arrependimento sereno, o tipo que vem depois de muito tempo tentando entender onde errou. Eu também errei. A confessei. Fui embora achando que o senhor nunca mudaria. E eu fiquei achando que você nunca voltaria. Respondeu, sorrindo. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e rosa. Naquele instante, senti que algo dentro de nós havia se curado. Não completamente, mas o suficiente para começar de novo. Quando o vento soprou, ele colocou a mão sobre a minha. Um gesto simples, mas cheio de significado. Você sabe, filha, às vezes o amor da gente se perde nos ruídos da vida. Mas basta um abraço, ele fez uma pausa e olhou para mim. Um abraço para lembrar que nunca foi embora. Fiquei ali em silêncio, deixando as palavras dele ecoarem. E percebi que talvez no fundo, todo amor que parece morrer só está esperando um gesto para renascer. Naquela noite, antes de dormir, escrevi em um caderno. Hoje meu pai me ensinou que o perdão não começa com palavras, mas com presença. Fechei o caderno, sorri, e entendi que o corredor onde nos abraçamos não era só parte da casa.
Era o lugar onde dois corações decidiram voltar a bater no mesmo ritmo. Algumas semanas se passaram desde aquele abraço. A rotina da casa voltou a um ritmo tranquilo, mas diferente, menos fria, menos distante. Agora, os silêncios eram cheios de significado, e os gestos simples bastavam para preencher os espaços. Meu pai parecia mais leve, mas também mais cansado. Havia dias em que ele se sentava na varanda e ficava quieto por horas, olhando nada, como se conversasse com o vento. Eu perguntava se estava tudo bem, e ele sempre respondia com o mesmo sorriso sereno. Tá tudo certo, filha. Só pensando na vida. Mas havia algo por trás desse tudo certo. Um dia, encontrei na mesa da cozinha um envelope com o nome dele escrito. Era de um hospital. Meu coração acelerou. Abri com cuidado e as palavras saltaram diante dos meus olhos. Exames adicionais recomendados. Senti um frio percorrer meu corpo. Quando ele entrou na cozinha, escondi o papel, mas ele percebeu. Você viu, né? Perguntou sem me olhar. Vi. Respondi baixinho. E por que não me contou? Ele suspirou, apoiando as mãos na mesa. Porque eu não queria te preocupar. Já me preocupei demais com as coisas erradas nessa vida. Achei que dessa vez podia resolver sozinho. Sozinho? Perguntei, com a voz trêmula. O senhor não precisa enfrentar nada sozinho, pai. Ele me olhou por alguns segundos, e vi em seus olhos o medo que eu nunca tinha visto antes. O medo de quem já viveu muito, mas ainda tem coisas a dizer. O médico disse que é só um acompanhamento. Explicou. Mas no fundo, eu sei, o corpo cansa, filha. Senti as lágrimas subirem. Mas ele se aproximou e com uma calma inesperada segurou minhas mãos. Ei, não chora. Disse com um sorriso leve. Não quero que minha vida termine com você chorando. Quero que termine com a gente vivendo. Naquele momento percebi o quanto ele havia mudado. O homem que antes evitava sentimentos agora os enfrentava de frente. E de algum modo isso me deu força também. Nos dias seguintes comecei a acompanhá-lo nas consultas, nas caminhadas, nos cafés da manhã lentos. A cada dia, algo novo se revelava. Ele falava mais sobre o passado, sobre a juventude, sobre o quanto havia amado minha mãe. Uma tarde, enquanto esperávamos o resultado de um exame, ele disse algo que nunca esquecerei. Sabe, filha, eu passei tanto tempo achando que ser forte era nunca demonstrar o que sentia. Mas hoje percebo que a verdadeira força está em deixar o outro ver a gente como a gente é, com medo, com dor, com saudade. E o senhor ainda sente medo? Perguntei. Ele riu, mas com um ar melancólico. Sinto. Mas agora é diferente. Tenho medo de ir embora sem que você saiba o quanto te amo. Não consegui responder. Apenas segurei a mão dele e dessa vez, não foi um gesto de pena, mas de cumplicidade. Era como se aquele toque dissesse, eu sei, e eu também te amo. Naquela noite, quando voltamos para casa, choveu forte. O barulho da chuva contra o telhado me trouxe lembranças da infância, das noites em que minha mãe nos cobria com um lençol e contava histórias até eu dormir. Agora era só eu e ele. Mas de alguma forma, aquele som ainda trazia paz. Preparei sopa e levei até ele, que estava na poltrona da sala. Lembra quando a mãe fazia sopa nessas noites? Perguntei. Lembro. Respondeu com os olhos marejados. Ela dizia que o segredo era mexer com o coração, não com a colher. Sorrimos. E por um instante, foi como se ela ainda estivesse ali sentada entre nós. Depois do jantar, ele ficou em silêncio por um tempo, olhando as chamas da lareira. Filha, começou com a voz rouca. Se um dia eu não acordar, não quero que pense que fui embora. Quero que lembre desse abraço no corredor. Aquele foi o momento em que voltei para você. Fechei os olhos e deixei que as lágrimas caíssem em silêncio. Aquelas palavras eram uma despedida disfarçada. Mas também eram uma promessa, a de que o amor, uma vez reencontrado, nunca se perde de novo. Na manhã seguinte, ele me acordou com o cheiro de café fresco. Fiz o café. Disse, sorrindo. Do jeito que você gosta, forte e sem açúcar. O senhor tá se cuidando? Perguntei, meio preocupada. Tô. Mas sabe, ele parou por um instante, como se buscasse as palavras certas. Às vezes cuidar da alma é mais importante que cuidar do corpo. Aquela frase ficou ecoando em mim o dia inteiro. Mais tarde, enquanto ele dormia na poltrona, olhei para ele e percebi que pela primeira vez eu não sentia medo da partida. Porque de algum modo eu sabia que mesmo quando ele se fosse, nunca realmente deixaria de estar comigo. Na parede, a foto antiga ainda estava lá, a de nós dois sorrindo, quando eu era criança. E percebi que talvez o tempo não leve nada que o amor já tenha tocado. Os dias seguintes passaram como um filme em câmera lenta. Cada pequeno detalhe, o barulho da chaleira, o som do rádio antigo, o render do piso de madeira, parecia ter um significado novo.
Meu pai começou a anotar coisas. Bilhetes pequenos, escritos à mão, que ele deixava em lugares aleatórios da casa. No início, achei que fosse apenas distração, mas com o tempo percebi que havia intenção em cada gesto. Um papel deixado sobre a mesa dizia: "O tempo é curto demais para guardar orgulho." Outro na estante: "Se sentir saudade, olhe pro céu. Eu sempre vou estar debaixo do mesmo." Essas frases simples me atingiam mais do que qualquer conversa longa poderia. Era o jeito dele de se despedir, sem admitir que estava fazendo isso. Uma tarde, enquanto eu arrumava o armário da cozinha, encontrei uma caixa de madeira que não via há anos. Dentro estavam guardadas fotos, cartas antigas e um relógio de pulso parado. Peguei uma das fotos, era de um aniversário meu. Eu devia ter uns 8 anos. Ele estava ao meu lado, rindo com a boca aberta, e minha mãe segurava um bolo com velas coloridas. Aquela imagem me fez chorar. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ali estava a prova de que um dia fomos felizes, e que essa felicidade nunca deixou de existir, só ficou adormecida. Quando ele me viu chorando, se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. "Lembra desse dia?" perguntou, sorrindo. "Lembro. Foi o dia que a mãe esqueceu o açúcar no bolo." Respondi rindo entre lágrimas. E mesmo assim, todo mundo comeu." Ele disse. "Acho que o amor era o que adoçava." Aquela frase ficou presa em mim. O amor adoça até o que a vida esquece de temperar. Nos dias seguintes, percebi que ele estava diferente. Falava mais devagar, andava com mais cuidado, mas o olhar estava em paz. Ele começou a passar mais tempo na varanda, observando o pôr do sol. Às vezes eu me sentava ao lado dele, e ficávamos os dois ali, sem dizer nada, apenas ouvindo o som do vento e o canto distante dos pássaros. A gente passou tanto tempo sem conversar, e agora o silêncio parece bom. Ele disse um dia. "Acho que é porque agora o silêncio não dói mais." Respondi. Ele sorriu. Agora o silêncio tem amor." Nessa mesma tarde, ele me chamou até o corredor, o mesmo corredor onde nos abraçamos pela primeira vez depois de tantos anos. Apontou para a parede e disse: "Acho que aqui é o coração da casa." "Por quê?" perguntei. "Porque foi aqui que tudo recomeçou." Respondeu com um brilho no olhar. "E quando eu não estiver mais aqui, quero que se lembre disso." Fiquei olhando para ele, sentindo uma mistura de dor e ternura. "Não fala assim, pai." "Filha, eu já vivi o bastante para entender que falar sobre o fim não é desistir da vida. É só aceitar que ela é feita de começos e despedidas." Ele respirou fundo. "E eu quero que o meu fim seja leve." "Leve?" Leve como aquele abraço." Senti as lágrimas começarem a cair, mas ele apenas sorriu e me puxou de leve para perto. Foi um gesto calmo, natural, mas que carregava todo o amor que não coube nas palavras durante uma vida inteira. Depois disso, ele passou a escrever todas as manhãs. Eu o via sentado na mesa da cozinha, com o caderno aberto e o olhar distante. Nunca perguntei o que ele escrevia, mas imaginava que eram cartas, talvez para mim, talvez para ele mesmo, talvez para quem já partiu. Uma noite, ouvi um barulho na cozinha e desci para ver o que era. Ele estava lá sentado, tomando café sozinho. "Não consegue dormir?" perguntei. "Não", respondeu. "Às vezes o corpo cansa, mas a alma ainda quer conversar." Sentei ao lado dele e ficamos ali os dois, sem pressa. Ele olhou para mim e disse: "Você sabia que o amor não precisa ser grande para ser eterno? Às vezes ele cabe num olhar, num toque, ou num abraço no corredor." Senti um nó na garganta. "O senhor fala como se já soubesse que vai embora." Ele sorriu tranquilo. "Eu não vou embora. Só vou mudar de lugar." Naquela noite, antes de dormir, fui até o corredor e toquei a parede onde havíamos nos abraçado. Fechei os olhos e senti como se ele estivesse ali comigo, o mesmo calor, o mesmo silêncio cheio de significado. E entendi. O amor não precisa estar presente para ser sentido. Ele só precisa existir, e quando é verdadeiro permanece em tudo que tocou. O outono chegou devagar. As folhas no quintal começaram a mudar de cor, e o ar ganhou aquele cheiro doce de madeira molhada que sempre me lembrava a infância. Meu pai parecia mais frágil, mas também mais presente do que nunca. Cada manhã com ele parecia um presente, um tempo emprestado que eu queria viver em câmera lenta. Uma tarde, ele me chamou na sala. "Senta aqui comigo um pouquinho, filha", disse, batendo de leve na poltrona ao lado. Sentei, e ele ficou em silêncio por um tempo, observando o pôr do sol pela janela. A luz dourada iluminava o rosto dele e por um instante vi ali todas as fases da vida. O homem forte que um dia me carregou no colo, o pai distante que o tempo me roubou, e o velho sábio que o destino me devolveu. "Você sabe, né?" Ele começou sem me olhar. "Que eu não tenho medo de ir."
Não fala isso, pai, murmurei, tentando conter as lágrimas. Calma. Ele sorriu. O medo que eu tinha era de partir sem te ver sorrir de novo. E agora que já vi, posso ir tranquilo. Fiquei quieta, segurando as lágrimas com força. Ele virou o rosto para mim e continuou. Mas antes de eu ir, quero te deixar algo. Abriu a gaveta da mesinha ao lado e tirou uma pequena caixa de madeira. Era a mesma que eu havia visto ele usar anos atrás, quando guardava as chaves e os relógios antigos. Agora, ela parecia ter um peso diferente. O que é isso? Perguntei, com a voz embargada. Abre. Respondeu. Dentro havia 3 coisas: o relógio de pulso parado, uma carta dobrada e uma pequena pedra lisa com um furo no meio. Essa pedra, ele disse, tocando nela com cuidado, eu encontrei no rio quando você era criança. Você achou que era um amuleto e pediu para eu guardar para te proteger. Eu guardei. E agora quero que fique com você. Peguei a pedra e fechei a mão em torno dela. Ela estava fria, mas de algum jeito parecia viva. Depois, abri a carta. As primeiras palavras me desarmaram. Se um dia você ler isso, é porque o tempo cumpriu seu papel. Não chore, filha. A vida é feita de voltas, e toda despedida é só o início de um novo caminho. Eu te vi crescer, errar, se afastar, voltar. E aprendi que o amor não é sobre presença, é sobre permanência. Se um dia sentir saudade, volte ao corredor. Aquele abraço é eterno. Com amor, seu pai. As palavras se embaralharam na minha frente, borradas pelas lágrimas. Ele me observava em silêncio, o olhar sereno, cheio de ternura. Pai, sussurrei. O senhor ainda vai estar aqui amanhã, né? Ele sorriu. Se não estiver, vai saber. O amor sempre encontra um jeito de ficar. Naquela noite, ele dormiu cedo. O som da respiração dele era lento, ritmado, quase musical. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei observando. Cada traço do rosto, cada ruga, cada linha parecia contar uma história, e eu queria decorar todas. Fechei os olhos por um instante e quando acordei, o sol já nascia. O quarto estava silencioso. Silencioso demais. Chamei seu nome, mas ele não respondeu. Toquei sua mão fria, mas serena. Ele tinha partido. Não chorei de imediato. Apenas fiquei ali sentada, segurando sua mão e lembrando da última coisa que ele disse. Se não estiver, vai saber. E eu soube. Soube porque o quarto, o ar, a casa, tudo parecia cheio dele. Não de ausência, mas de presença. Nos dias que seguiram, a casa ficou estranhamente viva. O rádio ainda tocava as mesmas músicas antigas, o relógio da cozinha ainda batia, e o corredor parecia respirar. Toda vez que eu passava por ele, sentia algo, uma calma inexplicável, um calor no peito, como se o abraço dele ainda estivesse lá. Algumas semanas depois, decidi pendurar no corredor uma foto nossa. Era uma das últimas que tiramos juntos, ele sorrindo, eu ao lado com os olhos vermelhos de chorar, mas sorrindo também. Abaixo da foto, coloquei uma pequena placa com a frase: aqui é onde o amor volta para casa. Com o tempo percebi que aquele corredor virou um ritual. Toda manhã, antes de sair, eu passava a mão na parede, respirava fundo e dizia baixinho: bom dia, pai. E à noite, antes de dormir: obrigada por ficar. A dor nunca foi embora completamente, mas aprendi que ela também é uma forma de amor. A saudade, quando nasce de um vínculo verdadeiro, não machuca, ela mantém vivo o que o tempo não conseguiu levar. 1 ano depois, voltei ao hospital para doar sangue. A enfermeira me reconheceu. Você é filha do Sr. Álvaro, não é? Perguntou. Sorri surpresa. Sou. Como você sabe? Ele vinha aqui e sempre falava de você. Dizia que tinha orgulho da filha que aprendeu a perdoar. Meu coração se apertou. Saí dali com os olhos marejados e um sorriso leve. Ele tinha deixado pedaços de amor espalhados por onde passou. Naquele mesmo dia, quando voltei para casa, encontrei algo que nunca tinha visto antes. Dentro de um dos livros da estante, o que ele mais gostava, O Pequeno Príncipe, havia um bilhete dobrado. Abri, e estava escrito: o essencial é invisível aos olhos. Mas se um dia duvidar, volte ao corredor. Fechei o bilhete, encostei na testa e respirei fundo. Era como se o tempo tivesse parado de novo, como se ele estivesse ali me observando e sorrindo. Naquela noite, sentei no chão do corredor e encostei a cabeça na parede. O mesmo corredor onde tudo começou. E pela primeira vez não chorei. Apenas sorri, porque entendi que o amor dele nunca partiu. Ele só mudou de forma, agora vivia nas lembranças, no cheiro de café, no vento que passava pela janela, e no calor invisível que me abraçava toda vez que eu passava por ali. Enquanto o relógio da sala marcava meia-noite, fechei os olhos e disse baixinho: boa noite, pai. E juro, por um segundo, senti de novo aquele abraço.
calmo, silencioso, eterno.